Igreja do Senhor, acho que já é boa noite, né? 6h15 já é boa noite, né? Falei para minha esposa, a gente não está acostumado com esse horário lá de culto, pastor. Que é lá de São Mateus. Quem conhece o bairro São Mateus aqui? Tem mais ou menos ideia onde fica algumas pessoas? Fica quase na saída para São Pedro, lá perto da Balbo, aquela região nova ali. E ali é um bairro de pessoas que trabalham muito, casalzinho novo, que está o dia inteiro trabalhando. Então, eu já tentei fazer tarde da bênção lá, não dá, porque não tem povo, porque o povo está todo mundo trabalhando. Então, cada bairro é uma estratégia, cada bairro é uma dinâmica. E graças a Deus que você está aqui nessa noite, amém? Você está com o seu coração aberto para ouvir uma palavra do Senhor? Graças a Deus. Me acompanha aqui a pastora Milena, minha esposa, e ela é pastora não porque é minha esposa, é pastora porque ela é formada junto comigo também. Nós nos dedicamos juntos ao reino de Deus, deixamos lá na igreja os nossos 2 filhos, a Gabriela com 22, o Guilherme com 16, e assim nós caminhamos juntos no reino de Deus. E agora vem um agregado, pastor Marcos. Agora minha filha está com um namorado. Olha só, quando ele veio pedir para namorar minha filha, eu falei assim: meu querido, você tem 2 coisas que eu preciso que você faça. Ele falou: o que é? Eu falei assim: a primeira é tratar muito bem a minha filha, porque isso eu faço. E a segunda, você se converte no reino de Deus. Porque homem que não está na presença de Deus, eu não quero dentro da minha casa não. Amados, e não é que está dando certo. Olha, ele se batizou nas águas, viu? Aceitou Jesus em primeiro, se batizou nas águas. Agora está até tocando já no louvor lá. Graças a Deus. Então, nós podemos dizer que a nossa família serve ao Senhor agora como um todo, para a honra e para a glória do Senhor. Amém, igreja? Graças a Deus. Vamos à palavra do Senhor, então? O pastor Marcos, ele foi generoso comigo, me deu um tempo bem hábil aí. Ele falou que não vai ter culto depois desse horário, e aí ele falou que eu posso ficar pregando até às 10 horas. Falei: oh, coisa boa, né? Já emenda para uma vigília, isso é maravilhoso. Como é gostoso estar na presença do Senhor. Amados, nós estamos hoje celebrando o 9º dia, né, dessa campanha dos 12 dias. Já passamos da metade, agora estamos rumo ao final. Quem está aqui desde o começo? Olha que maravilha, que bênção, olha, pastora, que maravilha. E você vai chegar firme e forte até o final, amém? E já com a sua bênção garantida lá no céu. Muitas vezes, amado, a gente espera de Deus no primeiro dia, no segundo dia, ou até mesmo dentro dos 12 dias, mas não é o nosso tempo, é o tempo de Deus, não é verdade? Você crê nisso em nome de Jesus? A gente sabe que quando a gente coloca o nosso pedido de oração, é aquilo que a gente precisa do Senhor, e quando já está nas mãos do Senhor, fica tranquilo. Não queira tomar de volta da mão de Deus, não precisa. No tempo certo, na hora certa, Ele vai fazer aquilo que você tanto pede, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Bom, então, nesta mensagem aí dos 12 dias, nós estamos com um tema maravilhoso esse ano, Venha o Teu Reino, e o ano passado nós tivemos também um bom tema, mas esse ano esse tema ele veio a calhar, porque nós estamos vendo que o tempo está se afunilando, as coisas estão se apertando e a volta de Jesus está se aproximando. Nós temos que crer nisso, amado. O crente que é crente no Senhor tem que crer ainda que Jesus vai voltar, porque a gente vê alguns lugares aí que parece que o crente já nem crê mais nisso. Quando fala da volta de Jesus, eu já ouvi falar sobre isso algum dia. Não, a gente tem que estar atento aos sinais, atento a tudo que está acontecendo, porque Jesus vai voltar. Cada dia que passa é um dia a menos para que a sua volta aconteça. Você crê ainda na volta de Jesus? Amém, igreja? Graças a Deus. E eu trouxe para a igreja, assim como eu tenho trazido nas demais, a qual Deus tem me levado a pregar a palavra, o tema. Literalmente o tema dessa campanha que está lá no livro de Mateus, capítulo 6, e eu quero ler 2 versos com os irmãos. Nós vamos começar a ler o verso 9. Então, Mateus 6, e você vai ao verso 9. E nós vamos ler apenas 2 versos dessa palavra. Mateus 6, verso 9 e verso 10. Amém? Deixa eu ver se vai aparecer no telão aqui os versos, vai. Então a gente vai acompanhar pelo telão, porque talvez a minha Bíblia esteja numa versão diferente. Nós já vamos se assentar, tá bom? Só deixa eu colocar e a gente vai ler e vamos estudar a palavra do Senhor. Mateus 6, 9 e o verso 10. Amém? Olha aí, coisa linda do Senhor. Desça aí um pouquinho da frente. Vocês orem assim:
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. A continuação do verso 9 ainda. Venha, ou melhor, verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos e te glorificamos, Pai. Obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa, Senhor, nessa tarde de quinta-feira, Senhor. Pai, que o Senhor possa tratar conosco acerca daquilo que o Senhor tem tirado dos céus para as nossas vidas nessa noite. Pai, eu sei, ó Deus, que o que está sendo pregado aqui, o que está sendo falado aqui não vem de mim, mas foi tudo vindo do céu, do Espírito Santo, Senhor, sobre a minha vida, agora para a vida dos teus filhos. Nós pedimos, ó Deus, que o nosso coração esteja atento a tudo que o Senhor tem para nos ensinar. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Amados, eu sou um pastor. Eu estive aqui, se eu não me engano, no ano passado. Se eu não me engano, pastor Marcos. Se foi o ano passado ou retrasado. Quem me conhece aqui já? Que lembra pelo menos de mim? Ai, que beleza, algumas pessoas aí ainda recordam do pastor Danilo. Bom, eu sou um pastor que gosto de buscar referências bíblicas, por dois motivos. Primeiro, para que a gente possa anotar e num breve futuro reler e relembrar de uma mensagem. E na segunda ocasião, para que quando eu falar alguma coisa nessa pregação, não venha de mim, mas você tenha certeza que tudo aquilo que eu estou pregando está na palavra do Senhor. Porque muitas vezes, amado, a gente ouve muita palavra, coisa linda, maravilhosa, mas pouca Bíblia. Então a gente vai buscar muita referência na Bíblia hoje, e eu quero mostrar para os irmãos, em nome de Jesus, aquilo que Deus colocou no meu coração sobre o que é o reino. Mas para a gente começar isso, eu quero literalmente dizer o porquê desses dois versos que nós lemos. Nós lemos o início de uma oração. A oração modelo que Jesus nos deixou registrada na palavra do Senhor, no seu ensinamento ali para os seus discípulos, né? E Jesus, ele coloca um modelo. A primeira coisa que eu quero que você aprenda, preste atenção: oração é totalmente diferente de reza. Você já deve ter ouvido essas duas expressões, oração e reza. Pastor, qual a diferença de uma para a outra? Reza são vãs repetições, ou seja, você fica repetindo muitas vezes aquilo que está escrito num determinado papel, em algum objeto, em alguma coisa. E o que é oração? Oração é aquilo que sai do mais profundo do teu coração, falando com uma pessoa especial que é o nosso Deus. Você consegue entender essa diferença? Amados, a oração é tão importante na vida de um crente que muitas vezes a gente vai dobrar o nosso joelho no nosso quarto, nós não temos nem forças para falar com Deus, tamanha é a aflição que às vezes a gente vive, tamanho é os problemas que chegam até nós, mas quando escorre uma lágrima dos nossos olhos, Deus converte isso numa oração também. Então oração é o que está mais no profundo do nosso coração. Oração é como se eu estivesse conversando com uma pessoa que eu tenho intimidade. Você entende isso em nome de Jesus? Oração é quando você fala para Deus: Senhor, muito obrigado, meu Pai querido, por tudo aquilo que o Senhor me colocou, pela minha vida, pelas coisas que o Senhor me deu. Oração de gratidão. Num outro momento você não vai agradecer, vai ser uma oração de petição. Você vai falar: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, essa área da minha vida eu preciso muito da Sua intervenção. Na outra você faz um outro tipo de oração, enfim. É aquele momento que você chega para o seu amigo e fala assim, num dia uma coisa, no outro dia uma coisa. Então os irmãos entendem que oração não tem que ser repetição. Oração não tem que ser algo vazio. Oração tem que ser o que está no mais profundo do teu coração. Amém? Por isso, igreja, você entende isso? E Jesus, ele está ensinando que existe um modelo para que a gente possa seguir. E este modelo de oração que Jesus nos colocou aí no livro de Mateus, capítulo 6, ele trata de dois fatores. Olha que interessante. O verso 9 e o verso 10, que foram os dois primeiros versos que nós lemos, ele vai tratar do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Como começa a oração do Pai Nosso? Olha aqui, Pai Nosso, está falando de Deus, não está? Que estais no céu, está falando do reino espiritual. Né? Santificado seja o teu nome. Nome de quem? Do Deus Todo-Poderoso. Venha a nós o teu reino. Agora, do verso 11 ao verso 13, ele está tratando de nós.
ele está falando do homem terreno. Ele está falando do momento que nós vivemos aqui nessa terra. Por quê? Olha o verso 11 como começa. O pão nosso de cada dia. Quem é que precisa de pão, amados? Nós. Quem é que precisa de alimento? Quem é que precisa de recursos? Somos nós. Então essa oração ela é dividida em dois setores. Primeiro está tratando acerca do reino de Deus, do Deus Todo-Poderoso, e depois ele vem falar a respeito dos homens. Até aí você consegue compreender em nome de Jesus? Amém? Bom, então com esse entendimento sobre o teu coração, nesta oração do Pai Nosso existe uma prioridade. Fala comigo, por gentileza, igreja, prioridade. E a prioridade que Jesus nos ensina nessa oração é Deus em primeiro lugar. Quando a gente inverte essa prioridade, começa a dar coisas erradas em nossas vidas. Talvez você já tenha vivido o que eu estou falando aqui. Talvez você colocou outras coisas na sua vida que não seja o reino de Deus e parece que alguma coisa começou a desandar. Pastor Marcos, aqui no momento da sua oração pelos dízimos e pelas ofertas, pelos dizimistas e pelos ofertantes, ele falou que o Senhor jamais desampara aquele que é fiel, né? Traduzindo aí a sua oração. E amados, quando a gente aprende a colocar o reino de Deus em primeiro lugar sobre a nossa vida, se prepare que as bênçãos do céu vão nos alcançar. Você crê nisso em nome de Jesus? Agora eu falo de experiência própria, eu mesmo, pastor, hoje, já também inverti isso na minha vida. Foi um tempo que eu quis correr atrás das coisas, conquistar, fazer a minha família mais feliz financeiramente, e a gente começa a correr atrás de todas essas coisas, e automaticamente as coisas do reino vão ficando para trás. Inverteu a ordem. Amados, inverteu a ordem, as coisas saem do eixo. Pode ter certeza disso, em nome de Jesus, eu estou te ensinando com muito carinho. Talvez você esteja vivendo esse momento que eu já vivi um tempo na minha vida. E eu me recordo muito bem que eu frequentava a igreja do Costa Rica, pastor Marcos. Antigamente o pastor Anderson Zen, pastor Betinho, e quando nasceu o nosso segundo filho, o Guilherme, a gente perdeu toda a infância da primeira filha nossa, da Gabriela, de tanto trabalhar, ela cresceu muito rápido e a gente perdeu toda a infância. E eu falei para ela, quando o segundo filho nascer, a gente vai curtir muito ele, porque a gente não fez isso com o primeiro. E ela engravidou, começou o processo da gravidez e lá no final eu cheguei para a igreja, cheguei para o pastor, cheguei para a liderança, falei assim, agora eu vou curtir o meu filho, eu vou entregar tudo que eu tenho de cargo, e olha que a gente fazia bastante coisa, e agora é momento de eu viver a minha família, curtir o meu filho. E eu lembro que uma pessoa me falou assim, não foi nem um pastor, uma pessoa me falou assim, olha, cuidado que você está trocando o reino pelo presente que ele te deu, cuidado. Mas você acha que entrou no meu coração isso? Claro que não, entrou por ouvido e saiu pelo outro, porque eu já tinha um objetivo, que era curtir o meu filho. Amado, e eu fiz isso, e eu larguei tudo para a gente curtir o nosso filho. Deu para curtir? Deu. Mas eu posso falar para você que foi o pior período das nossas vidas em todas as áreas que a gente possa imaginar. Porque a gente trocou o Deus Todo-Poderoso pelo presente que Ele nos deu, que foi o Filho. Você consegue compreender isso em nome de Jesus? Então, vem um ensinamento do céu para a sua vida nessa tarde, nessa noite, assim, ou seja, como você quiser entender, mas não troque, não inverta prioridades. Amados, tudo, literalmente tudo, diga comigo, tudo, vem depois de Deus. Pastor, até a minha família, sim, até a sua família vem depois de Deus. Pastor, o meu trabalho, claro, até o seu trabalho vem depois de Deus. Tudo, Deus é em primeiro lugar. E agora, com esse entendimento perfeito sobre o teu coração, eu quero falar um pouco a respeito do reino. Esses dias eu fui pregar numa igreja, pastor, agora nessa campanha, e eu perguntei para a igreja, qual reino você pertence? O reino terreno, esse reino na esfera humana que nós estamos, ou você pertence ao reino dos céus? Eu quero fazer essa mesma enquete com os irmãos aqui nessa noite. Qual reino você pertence? Você pertence a esse reino desse mundo, sim ou não? Ninguém? Você pertence ao reino do céu, sim ou não? Amém? Tem gente que não pertence a nenhum? Onde está? Está vagando aí no meio do caminho? Amados, por que eu digo isso? A gente tem que entender que a nossa vida está emprestada para esse reino. Aqui há um reino.
E nós estamos emprestados um pouco tempo de vida para este lugar. Mas a nossa morada é no céu. O nosso reino é celestial. Jesus mesmo diz isso. E agora nós somos filhos de Deus, porque nós aceitamos Jesus. Agora nós mudamos de vida, temos uma mudança. Nós não pertencemos mais a esse reino. Aonde há o nosso reino, igreja? Lá no céu. Agora veja, se eu sei que meu reino é lá, como que eu posso não entender de nada do meu reino? Como que eu posso entender de tudo a um lugar o qual eu estou emprestado por um pouco tempo de vida e de lá eu não sei nada? Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como é que funciona, eu não entendo nada do céu, pastor. Se perguntar quando vai ser a volta de Jesus, talvez eu não entenda. Se perguntar como funciona o reino dos céus, talvez eu não entenda, porque eu não estou preocupado muito com o reino de lá, porque eu vivo no reino de cá. Mas lembre-se, aqui nós estamos apenas emprestados. Logo, logo você volta para casa, amados. Amém? Você pode dar uma glória a Deus aí? Logo, logo você volta para casa. Como eu falei lá no início, o tempo está se findando. A cada dia que passa, o tempo está se findando. E nós vamos voltar para o nosso local de origem, do lado do Senhor. Agora eu preciso ministrar para você um pouco sobre esse reino. A campanha é: venha o teu reino. Olha que seriedade quando a gente pede isso. Você está pedindo para Deus fazer com que o reino dos céus venha sobre a tua vida. E amém, porque você está pedindo isso. Mas é muito sério. Você vai entender agora como é que funciona um reino. Como é que é a dinâmica de um reino. Eu não sei as pregações que você ouviu até agora. Mas nessa noite que representa o 9º mês, né, o mês de setembro, eu quero ensinar para você um pouco sobre o reino celestial. Eu quero, pela luz da Bíblia, eu quero ensinar para você algumas verdades sobre esse reino. Quem tem o costume de tomar nota aí, por gentileza, tome nota. A primeira verdade que eu quero falar para você sobre um reino é que todo reino, ele tem que ter um rei. Marque isso. Primeira verdade, todo reino tem que ter um rei. Você concorda comigo? Amém? Se não tiver um rei, não é um reino. Não tem como ser um reinado se não existir um rei, alguém que governe, alguém que domine. E só por curiosidade, enquanto você anota isso, aqui nesse mundo qual a gente está vivendo, ainda existem alguns países que é governado por rei. Né? São os países chamados monarquia, que o rei lá administra tudo. Então o reino funciona também nesses países monárquicos. Existe lá uma autoridade máxima. Agora, se nós estamos falando que todo reino tem que ter um rei, e nós estamos falando que nós somos do reino celestial, a pergunta que eu faço para a igreja, porque eu gosto de interagir com a igreja: quem é o rei do nosso reino? Me ajudem, quem é o rei do nosso reino? Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia vai nos ensinar isso. Marque também na sua caderneta, por gentileza. Olha só, Salmo 103, verso 19. Marque aí que esse Salmo 103, verso 19, vai literalmente mostrar quem é o rei do nosso reino. O rei que governa o reino ao qual nós pertencemos. Olha que coisa linda. Se o irmão puder colocar aí no telão, Salmo 103, verso 19. Glória a Deus. Ó, veja que coisa linda esse salmo, igreja. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, aquele que governa as nossas vidas, que está dizendo isso, ó, Salmo 103, 19. O Senhor estabeleceu o seu trono aonde, igreja? Nos céus. E como rei, está aqui, ó, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. E como rei, olha que lindo agora, ele domina sobre tudo que existe. Esse é o rei que governa o reino celestial e governa também a nossa vida, porque nós estamos aqui, mas nós pertencemos lá. Você entende isso em nome de Jesus? Então, se ele é um rei que domina sobre tudo o que existe, significa que ele tem que ter autoridade sobre a nossa vida também, sim ou não? Significa que ele tem que dominar sobre a nossa vida também, sim ou não? Agora, amados, a gente tem que entender e parar de achar que a gente vive por nós mesmos. Eu não sei aqui, pastor Marcos, mas lá no São Mateus, tem pessoas que acham que se governam sozinhas. Não quero saber de ninguém mandando em mim. Eu vivo do meu jeito, falo o que eu quiser.
Calma, ei. Aqui Salmo 103:19 está mostrando para você que no seu reino, o qual você pertence, existe um rei todo-poderoso que governa sobre todas as coisas, e você faz parte de todas as coisas. Você é filho do rei, você faz parte do reino celestial. Deixa Deus governar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Então, se todo reino tem um rei, a segunda verdade que eu quero que você marque na sua caderneta é que todo reino também tem um príncipe. Se todo reino, isso estou falando de reino literal mesmo. Se todo reino tem um rei, todo reino também tem um príncipe. E se nós estamos falando do reino celestial, o rei todo-poderoso é o nosso Deus. Quem é o príncipe amado desse reino? Agora me ajudem, alguém já falou lá no início lá. Jesus. Pastor, comprova isso na Bíblia. Comprovo, vamos na Bíblia. Coloca aí para mim Isaías capítulo 9, verso 6. Olha que coisa linda, amado, a profecia que este profeta um dia fez daquele que haverá de vir, né? Que aquele que ainda não existia, mas já foi profetizado. E olha as dinâmicas que ele dá aqui a respeito desse príncipe desse reino. Olha o verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estava sobre o quê? Sobre os ombros deste menino que havia de nascer. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é o meu Jesus, o seu Jesus, que você ama, que você adora e que você entende que faz parte da sua vida depois da sua conversão. Você entende isso em nome de Jesus? Então, você começa a observar também, irmão, que o reino ele começa a tomar forma, sim ou não? Já tem um rei, já tem um príncipe. O que mais que um reino tem que ter, igreja? Marca a terceira verdade aí. Outra coisa que um reino, para ser constituído o reino, tem que ter: um povo. Gente, não adianta ter rei, ter príncipe, se não tem ninguém para governar, não é verdade? Não adianta ter um trono, ter um palácio, e a hora que vai governar sobre alguém não existir esse povo. Então vamos entender nessa terceira verdade quem é este povo. E a palavra de Deus nos diz em 1 Pedro capítulo 2, do verso 9 ao verso 10. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e o verso 10. Quem é este povo e o que este povo tem que fazer? Vamos lá? Vamos ver aqui? Olha aqui. Vocês, de quem que a Bíblia está falando? De nós, todos nós, que já aceitamos Jesus sobre a nossa vida e agora a gente vive debaixo de um governo. Então nós, porém, somos gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa. Olha como é que o rei enxerga nós, o seu povo, nação santa, povo exclusivo de Deus. E essa palavra em nome de Jesus, repita comigo: povo exclusivo. Pastor, olha que a gente já consegue quebrar aqui. Exclusivo significa exclusividade, sim ou não? Significa que somente um governa sobre as nossas vidas, sim ou não? Então, se a gente entende que nós somos um povo, né, uma nação santa, um sacerdócio real e um povo exclusivo de Deus, entenda, o diabo toca? O diabo toca? A não ser que você dê permissão. A não ser que você mesmo permita não ser exclusivo de Deus. Aí o diabo toca. Agora, quando você permite a exclusividade de Deus sobre a tua vida, amados, fique tranquilo. Não se preocupe com o diabo já é derrotado, ele perdeu sobre a tua vida. Ele não tem vez, ele que vai caçar outro lá fora, porque aí ele não alcança. Amém? Eu não sei se você já tentou em algum momento para esse versículo 9 do segundo capítulo de 1 Pedro. Mas ali ele está confirmando que nós temos uma exclusividade de governo sobre as nossas vidas. Isso é lindo, pastor. Quando eu li e preparei essa mensagem, eu falei, eu preciso parar um pouco aqui e compreender um pouco mais a fundo isso. Povo exclusivo. Se eu sou exclusivo, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo tem ciúmes de mim, tem ciúmes de você.
Você acha que Deus, a não ser que Deus permita, mas Deus te ama, meu amado. Deus, Ele vai te livrar do vale da sombra da morte, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai fazer o que for possível para que você sempre permaneça no reino. Você é povo santo, escolhido por Deus, exclusivo de Deus. Amém? E aí ele continua dizendo assim, ó, para anunciar, agora sim, o povo já foi formado, agora qual é a função deste povo? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou, tirou das trevas e os trouxe para a maravilhosa luz. Sabe o que significa isso, meu amado? Que se nós temos uma exclusividade de Deus sobre a nossa vida, nós somos um povo separado por Deus, e Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, significa que aonde que nós formos, nós temos que ser luz, sim ou não? E se a gente entende isso, por que tem lugar que a gente vai e a gente é treva? Por que tem lugar que a gente vai, em vez de fazer o bem, a gente às vezes faz o mal, em vez de ter pessoas perto de nós, a gente repele pessoas? Por que será que a gente faz isso? Será que a gente realmente está sendo exclusivo do Senhor nessas ocasiões? Pense nisso, em nome de Jesus. Olha o verso 10 agora, dessa mesma passagem, o que vai nos dizer. Verso 10. Antes vocês nem sequer eram povo. Está falando de reino. Você não tinha um governo sobre a sua vida. Depois que você aceitou Jesus, agora você passou a ser do governo de Deus. Mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Olha que promessa sobre a nossa vida, amados. Só isso já bastava, glória a Deus, amém? Entende? Olha que promessa que você está recebendo aí a partir do momento que você se torna exclusivo de Deus. Então, nós já sabemos que o governo que rege a nossa vida tem um rei, que é o Deus Todo-Poderoso, tem um príncipe que é Jesus e tem um povo que somos nós, amém? Está formado o reino? Calma, faltam algumas coisinhas ainda. Como eu falei que eu tinha marcado só 6 verdades, mas como o pastor Marcos me deu um tempinho maior aí, eu vou falar para os irmãos 39 verdades sobre o reino de Deus. Olha, pastor, já tem irmão indo embora já. Misericórdia. Quarta verdade, marque aí. Essa aqui é linda também. Se todo reino tem um rei, um príncipe e um povo, todo reino obrigatoriamente tem que ter um porta-voz. Eu não sei se você sabia, mas o porta-voz de um reino, ele tem um nome específico, ele é chamado de arauto. Já ouviram falar essa palavra? Até inclusive tem uma banda evangélica, Arautos do Rei. Quem conhece Arautos do Rei? Olha, pastor, só tem gente nova na sua igreja aqui, ninguém conhece Arautos do Rei. É da época de 1980, alguma coisa, não é isso aí? Se não um pouquinho menos ainda. Tem lá, acho que é um quarteto, Arautos do Rei. O que o arauto faz? Ele proclama. Quando existe um reino, se você ainda inclusive viu essas novelinhas bíblicas da Record, você vai ver lá que tinha uma pessoa que vinha um recado do reino e ele era o responsável em espalhar isso para o povo. O recado que vinha de lá tinha que chegar no povo. E quem era o responsável a fazer isso? O arauto, né? O porta-voz desse reino. Será que o reino de Deus também tem um porta-voz? Será que o reino de Deus, o qual nós pertencemos, também tem um arauto? Vamos lá, como eu falei que eu não falo por mim, vamos à Bíblia. Pegue a sua caderneta e marque em nome de Jesus a passagem de João, capítulo 16, verso 13. Evangelho de João, capítulo 16 e o verso 13. Se o irmão também puder colocar lá. Quem será o arauto do reino de Deus? Nós não somos, porque nós somos o povo, né? Então vamos ver o que a passagem de João 16, 13 vai nos fornecer sobre quem é o arauto. Vai dar para colocar aqui, irmão? Tranquilo? Já? Ó, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Olha agora. E lhes anunciará. O que o arauto faz? Fala. Ele divulga. E lhes anunciará o que está por vir. Então quem que é o arauto do reino de Deus?
O Espírito Santo. Sabe o que o Espírito Santo faz para nós que somos povo? O Espírito Santo, ele vem todos os dias mostrar para nós o caminho que nós estamos seguindo. O Espírito Santo vem falando assim, ó, não vá por aí que esse caminho não é certo, vá por outro caminho. O Espírito Santo muitas vezes nos ajuda a tomar decisões, não é verdade? Então ele vem anunciar sobre as nossas vidas todos os dias o caminho do reino no qual nós devemos andar. É lindo isso ou não é, igreja? Amém? Então olha como já está começando a tomar forma o reino. O reino possui um rei, o reino possui um príncipe, possui um povo e também possui um porta-voz que anuncia as boas novas desse reino para nós todos os dias. Agora, a quinta verdade, e essa aqui aperta um pouquinho, até agora está lindo, até agora está tudo maravilhoso, nós estamos sendo bem recebidos nesse reino, mas agora entra um pouquinho a nossa parte também. A quinta verdade desse reino, todo reino tem leis e princípios. Todo reino tem leis e princípios. Amados, se nós formos buscar o que é o significado dessa palavra princípios, talvez a gente vá se envergonhar. Porque aquele que fala assim, ó, eu não abro mão dos meus princípios. Já ouviu essa frase? Eu não abro mão dos meus princípios. Será? Será que os princípios desse governo que está sobre a nossa vida, desse reino celestial que está sobre a nossa vida, nós estamos realmente levando a sério e cumprindo? Quer ver uma coisa que eu posso dizer para vocês? Quando a gente faz 18 anos de idade, aqui no Brasil, a gente pode comprar um carro, sim ou não? A gente pode dirigir o carro, sim ou não? Mesmo sem ter a carteira de motorista, a gente pode, sim ou não? Poder pode, não pode? Você que escolhe. Você pode dirigir um carro com 16 anos. Só que não pela lei, por você mesmo. Pela lei você pode dirigir com 18 anos e ainda se tirar a carteira de motorista. Estou certo ou estou errado? Agora, se você tomar a decisão, se fizer 18 anos, comprar um carro e não quiser tirar a carteira, você pode dirigir, mas a primeira esquina que um policial te parar, vai ser prendido o carro e você talvez fique sem carteira. É assim que funciona. Se você quiser viver debaixo de leis certinho, tudo correto, você tem que cumprir as leis. Você tem que ter os princípios na sua vida. Eu não quero viver fora da lei, então eu preciso cumprir os princípios. E será que o reino dos céus, amados, tem leis e princípios a ser cumpridas? O que os irmãos acham? Sim ou não? Claro que tem. Agora, aí que pega um pouquinho. Eu nem precisaria separar passagens bíblicas, mas eu poderia dizer para os irmãos que toda lei, todo princípio está aqui. De Gênesis a Apocalipse nos ensina e nos mostra o caminho correto qual nós devemos andar nesse reino. Você pode ler as passagens bíblicas, aqui ele vai dar instruções maravilhosas para você, o caminho certinho que você precisa andar debaixo da lei do reino celestial. Mas eu separei 2 versos que me marcou muito nessa mensagem. E agora a gente vai entender se realmente a gente está cumprindo pelo menos parte da lei desse reino. Faz tanto tempo talvez que nós estamos na presença de Deus, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e talvez a gente não esteja cumprindo as leis que Deus nos pede. Eu quero que você marque aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 7, verso 12. Como eu disse, eu nem precisaria separar aqui as mensagens, porque a Bíblia já é repleta de leis e princípios. Mas tem 2 mensagens aqui que eu preciso passar para os irmãos. Mateus capítulo 7, verso 12. Olha só, que forte isso. É verso 12, isso. A palavra diz assim, ó. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Aqui está um ensinamento rico. Se a gente quiser receber promessas do céu, façam aos outros aquilo que a gente quer que eles façam por nós. Agora eu vou entrar na prática com os irmãos. Veja só, supondo, pastor Marcos, que fique algum irmão doente aqui. Espero que isso não aconteça em nome de Jesus. Mas o irmão fica um bom tempo se vir na igreja. E aí ninguém vai visitar esse irmão. O irmão fica lá sozinho na casa e ninguém vai visitar, ninguém manda mensagem, o pastor Marcos também não vai os líderes da igreja, ninguém vai na casa do homem ou da mulher. E ela fala assim depois de um tempo, eu vou sair dessa igreja,
Eu não vou mais na presença de Deus, porque ninguém me ama. Onde já se viu que falar que Deus é amor, mas se Deus é amor, ninguém veio me visitar, ninguém perguntou como é que eu estava, e não sei o quê, e se afasta da presença de Deus. Agora a pergunta principal é, olhem para mim, preste atenção, a pergunta principal é, no tempo de saúde desse irmão ou dessa irmã que tanto reclamou que ninguém foi, quantas visitas ele fez? Quantas casas ele foi ou quantas pessoas ele se preocupou? Porque aqui está dizendo assim, ó, façam aos outros o que você quer que eles façam por você. Então é fácil jogar culpa, pastor, quando a gente não faz também. É fácil jogar culpa quando a gente não cumpre os nossos princípios ou as leis que Deus nos determina. Então, para poder ter esse entendimento, foi essa metáfora que eu trouxe para vocês. A gente reclama muitas vezes quando ninguém não nos chama, mas quando alguém precisa, nós nos chamamos. E que lei que é essa que a gente vive? A lei do meu próprio umbigo? A lei do eu sou especial? A lei do eu sou importante, mas e o seu próximo? E isso não é o pastor Danilo, não é o pastor Marcos que está ensinando, não, é a palavra de Deus. Viva debaixo dessa lei, viva debaixo desse princípio. Faça aos outros o que você quer que eles façam para você. Veja se Deus não vai te abençoar também nessa área, em todas as áreas da sua vida. Amém, igreja? Essa é uma passagem. Agora, a outra passagem, o irmão lá não precisa nem abrir para a gente ganhar tempo. Mateus capítulo 22, verso 37 ao 39. Só marca essa referência aí, caso você estiver anotando. Mateus 22, do 37 ao 39. O que é esta passagem? Olha só que coisa interessante. Quando Deus deu a lei a Moisés, veio uma tábua com 10 leis, sim ou não? Aí veio escrito lá assim, a primeira lei, a segunda lei, a terceira, a quarta e até a 10ª. As quatro primeiras leis, ela tem referência a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não ter outro deuses diante de ti, não fazer imagem do Deus, não é isso? Aí os outros 6 mandamentos têm referência ao homem. Não roubar, não matar, não adulterar, não cobiçar. Então 4 a Deus e 6 aos homens. Jesus ele veio... E ele não veio para abolir a lei, mas sim para cumpri-la. E ele vai agora nessa passagem de Mateus, capítulo 22, e diz assim, novo mandamento vos dou. Ele não trocou os mandamentos, ele só enxugou. É como se ele tivesse trazido uma Bíblia na nova linguagem de hoje. Ele fez o quê? Ele trouxe 2 mandamentos. E esses 2 mandamentos que ele trouxe, têm a mesma referência dos 10. Se a gente entender e cumprir isso, amados, as bênçãos de Deus chegam sobre a nossa vida sem medida. Qual é, pastor? Isso está nessa passagem que você marcou. Ame a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como? A ti mesmo. Você entende isso? Agora, eu digo que eu amo a Deus, sirvo a Deus, louvo, adoro, e eu não amo o meu próximo? Então tem alguma coisa errada aí. Eu estou fora da lei, eu não estou cumprindo os princípios. Então por isso que eu disse lá atrás que às vezes 10, 20 anos, 30 anos na presença de Deus, a gente não atentou quanto a isso. Porque só adorar a Deus, só servir a Deus, você está cumprindo metade daquilo que é pedido. A outra metade tem referência ao seu próximo. A outra metade tem referência àquela pessoa que está próxima de você ou aquela que está fora. E é difícil, não é, amado? Mas como é difícil a gente amar alguém que a gente não, às vezes, nem conhece. Como é difícil a gente amar alguém que às vezes a gente talvez nem quer bem. É difícil, mas tem que cumprir. Agora, se você faz parte desse reino celestial, você quer ser governado pelo rei, tem um príncipe que governa a sua vida. Você é o povo eleito e escolhido do Senhor, mas não quer viver os princípios de leis? Como é que funciona? Está compreendendo isso em nome de Jesus? Eu falei que ia apertar um pouquinho, mas é muito sério isso, igreja. E eu digo que para ninguém é fácil. Nem para vocês, nem para pastor, nem para diácono, nem para músico. Para ninguém é fácil. Inclusive para música é mais difícil, porque eu nunca vi, pastor, não estou dizendo aqui nessa igreja, tá? Mas como o povo reclama de músico. O músico só vai lá, só toca, parece que sai, nem olha na cara da gente. Só vai lá, faz o que tem que fazer, não é, irmão? Eu sempre ouvi isso. Calma, irmão, é que às vezes está corrido. Nada, ele acaba o culto, acaba de tocar, vai lá, fica meia hora no bebedouro tomando água. Eu nunca vi onde tem tanta sede assim. Música é taxado, viu, irmão? Mas é tudo do mesmo reino, amados. É povo como a gente, é gente como a gente, tem que amar do mesmo jeito, como tem que amar os diáconos, o recepcionista, como tem que amar o irmão que está do seu lado.
Ah, como eu gosto de pegar no pé dos casais lá da nossa igreja. Sabe quando começa o culto, eu falo assim, olha para a pessoa linda que está do seu lado. E se veio brigado para a igreja, amado, vai acabar ali agora. Né? Porque não tem como, você vai brigado, você vai olhar para a pessoa que está do seu lado, como é que faz? Dá um sorriso para ela bem gostoso, aí já quebra qualquer maldição que entrou ali junto com a família, né, dentro da igreja. Mas é fato, às vezes a gente passa brigado um tempão com o irmão. A gente passa fora das leis, é muito complicado. Bom, vamos lá que eu estou encerrando aqui, o pastor me deu, eu tenho mais 5 minutinhos aí para pregar para os irmãos. Você está entendendo em nome de Jesus? Eu estou só simplesmente mostrando para você aqui como é o funcionamento do reino que você pertence, tá bom? Então, ó, todo reino teve um rei, e o rei nosso é o Deus Todo-Poderoso, Jesus é o príncipe, nós somos o povo, o Espírito Santo é o arauto, né, o porta-voz do reino, e todo reino tem leis e princípios a serem cumpridos. Agora, finalizando aqui, a próxima verdade, acho que é a sexta, é isso? É a quinta ou a sexta? Sexta. Todo reino também tem deveres e privilégios. Eu não sei se você sabia, o povo que faz parte de um reino, algumas vezes no ano, o rei dá privilégios para esse povo. E no reino de Deus também conosco é da mesma forma. Então todo reino tem deveres e privilégios. Vamos lá. O reino ele exige obediência e o reino ele exige confiança. O reino que nós servimos, que é o reino de Deus, primeira coisa que nós temos que ter é obediência. Não seja obediente no reino de Deus. Você vai viver aquilo que Deuteronômio ensina no Antigo Testamento. Aquele que vive debaixo da desobediência do Senhor, vive debaixo de maldição. Aquele que é obediente ao Senhor, recebe as bênçãos do Senhor. E melhor, você não precisa correr atrás dela, é elas que vão correr atrás de você. E tem um princípio, qual é? Obediência. Então tem que ser obediente, amado, não adianta. Você tem duas coisas a se cumprir aí. A primeira é a obediência e a segunda é ter confiança. Confiança em um Deus Todo-Poderoso que pode fazer para você muito mais daquilo que você precisa e pede. É o Deus que cuida de nós. Sabe aquele dia que você está destruído, acabado, amargurado, parece que você não quer ver ninguém, que o mundo se acabou e você quer se fechar num quarto escuro? Pois é, só que você tem que lembrar da palavra de Deus e ter confiança na palavra de Deus que diz que a misericórdia do Senhor no outro dia vão se renovar sobre a sua vida e você vai viver aquele dia extraordinário sobre a sua vida. Você entende? É difícil, mas é dessa forma que existe. Então vamos lá. O reino exige obediência, o reino exige confiança. Agora, olha só. Quais são os privilégios de fazer parte desse reino de Deus? Pergunta assim, quais, pastor? Pergunta, irmão, quem está dormindo e cutuca do lado. Quais, pastor? Você tem privilégios por fazer parte desse reino. E agora eu quero mostrar para você a parte linda de tudo isso, né? Agora veio o aperto, agora a parte mais linda. O primeiro privilégio que você tem, amados, é segurança e proteção do Senhor a todo momento. Segurança e proteção do Senhor a todo momento. E o que mais está explícito na Bíblia que representa segurança e proteção é aquele salmo que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha, quer mais segurança que isso? Quer mais proteção que isso? Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. E o outro privilégio que Deus te dá também é poder e autoridade. Olha que coisa linda, Deus te dá poder e autoridade, igreja. Amém. Coloca aí, irmão, por favor, no telão, Lucas capítulo 10. Nós vamos ler 2 versos que diz respeito desse privilégio que Deus nos fornece, poder e autoridade. Lucas capítulo 10, verso 17. Olha só que coisa linda. Bom, proteção nós já temos ali amparado no Salmo 91. Poder e autoridade, Lucas capítulo 10, verso 17 ao 19 diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Poder. Toda vez que você tem autoridade do príncipe deste reino sobre a tua vida, você tem poder de expulsar demônios.
Você não precisa simplesmente de autoridades para isso. Você também tem esse poder, se assim você permitir ser guiado exclusivo de Deus. Você entende isso em nome de Jesus? Então não tenha medo, amados. Se você está no reino, sabe que Deus governa a sua vida, usa o nome de Jesus. Fala, sai em nome de Jesus. Não é por você, é por nome de Jesus. Olha o verso 18. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Olha o verso 19. E eu lhes dei, o que ele deu, amado? Autoridade, para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Segurança, Salmo 91, poder e autoridade, Lucas capítulo 10, está tudo escrito na palavra. É lindo isso, não é? Está falando de mim, está falando de você. Agora a gente encerra a mensagem aqui, amados. E eu estou sendo bem sincero quanto a isso. E é lindo nós sabermos que o reino já está formado. O reino celestial tem um rei, tem um príncipe, tem um povo, tem um porta-voz, tem leis e princípios e tem essa última verdade que eu trouxe para vocês. Agora, todo reino também, para existir uma substituição de um príncipe para um rei, ele tem que ter um casamento. Diga comigo, casamento. Será que o reino dos céus também vai ter isso aí? Alguém de vocês já ouviu falar sobre alguma coisa que a noiva está esperando o noivo? Alguma coisa nesse sentido aí? Amados, um casamento no reino celestial está prestes a acontecer. Um casamento no reino celestial, ele já está inclusive com quase tudo preparado. A moradia já está pronta, o banquete já está pronto, o noivo já está pronto, a noiva está se aprontando. Falta uma coisa para esse casamento acontecer. Pergunta para mim, qual, pastor? Nenhum casamento existe se não tiver música. Toda vez que abre a porta e a noiva entra, vem aquela marcha nupcial, sim ou não? Então só está faltando a música. E só está faltando o encontro. O noivo com a noiva. Qual é a música, pastor? Para que esse casamento aconteça? É o soar da trombeta, igreja. Quando nós ouvirmos o soar da trombeta, nós sabemos que o nosso noivo vem nos buscar. Nós sabemos que nós estamos voltando para casa. A noiva, que somos nós, vamos ter um encontro com o noivo nos ares e vamos morar eternamente com o Senhor. Tudo já está preparado, só está faltando o soar da trombeta. Eu não sei se você sabia, mas nem Jesus sabe o dia que ele virá buscar a sua noiva. Tudo está no poder e autoridade do rei que está sentado no trono, que estabeleceu o trono no céu. Ele está só ao lado do Pai, à direita, esperando a ordem. Agora vai, filho, chegou a sua vez. E aí a trombeta toca e a igreja sobe. Quem é a igreja do Senhor aqui? Quem é a noiva do Senhor aqui? Que vai subir para morar eternamente com o Senhor nos ares. Amados, se coloque em pé em nome de Jesus. E eu quero dizer a última coisa para você ficar com essa mensagem sobre o teu coração. Toda noiva que espera um casamento, ela se prepara. Sim ou não? Ela jamais vai para um casamento com vestes de qualquer jeito. Ela jamais vai para um casamento com roupa suja, desarrumada. Ela se prepara, amados. E essa noite, de quinta-feira, que nós estamos aqui juntos, reunidos na presença do Senhor, talvez, porque eu não sei nem o dia nem a hora, mas talvez seja o último momento para a sua preparação. Talvez seja os últimos adornos que você coloca sobre a sua vida para ter um encontro com o noivo. A palavra de Deus diz que nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas nós temos que estar com as nossas lamparinas preparadas. Amados, eu convoco você nessa noite, com esse entendimento do reino dos céus, que já está preparado para nós voltarmos e habitar nesse reino, a orar ao Senhor, por um minuto que seja, mas para se consertar na presença de Deus. Para pedir para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, o porta-voz dos céus, venha sobre a tua vida, venha sobre o teu coração, mostrando para você aquilo que você está errado, aquilo que você está em pecado, mostrando as suas falhas,
mostrando que você está fora de leis e princípios, para que você se conserte, porque talvez sejam os últimos minutos de preparo para este encontro. Eu quero que você ore, amados. Feche os seus olhos e comece a falar com o Senhor. Comece a falar com o Senhor neste momento. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu oro pela Tua igreja nessa noite. Eu oro pelas nossas vidas, Pai, que aqui estamos, porque eu me incluo em tudo isso, Jesus. Pai querido, eu venho pedir, ó Deus, para que o Senhor nos ensine a cada dia nos preparar mais e mais para esse encontro, Senhor, contigo. Eu venho pedir, ó Deus, para que o Senhor nos afaste cada vez mais das coisas que não te agradam, Pai. Oh Deus amado e Deus poderoso, troca as nossas vestes nessa noite, Senhor, vestes impuras, vestes sujas, vestes manchadas, por vestes limpas e brancas, Senhor, na Tua presença. Pai amado, que nós possamos a partir de agora estar nos preparando cada vez mais, Senhor, para este encontro. Sabemos, ó Deus, que no soar da trombeta, quando a música tocar, a música celestial tocar, esse encontro vai acontecer, o Senhor virá buscar a cada um de nós, Pai. E nós que estamos aqui nesta igreja, nesta noite, queremos fazer parte em nome de Jesus. Limpa o nosso coração, purifica a nossa vida, Pai, e nos aproxima a cada dia mais de Ti, Senhor Deus. Que este ano de 2024, Senhor, seja um ano, Pai, aonde nós estejamos, Senhor, prontos, ó Deus, para a Tua vinda. Estejamos a cada dia, a cada santa ceia, a cada culto, nos preparando cada dia mais, porque nós sabemos, ó Deus, que quando o Senhor voltar, o Senhor vai vir buscar uma igreja santa, e nós queremos fazer parte desta igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Deus é maravilhoso. Aleluias. Graças a Deus, pastor. Louvado seja o nome de Jesus. Igreja, obrigado. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, viu? Glória a Deus. Estende sua mão para cá, irmão, por favor. Deus querido e santo, obrigado pela vida do pastor Danilo. Obrigado por tudo que o Senhor falou conosco através do Teu Filho. Que a Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder continue sobre a vida dele, sobre a vida da pastora Milene, sobre os filhos, a igreja que está aos cuidados dele. Que o Senhor continue, ó Deus, o abençoando para a glória do Teu nome. E traz as respostas, Deus, em 2024, traz as respostas que ele tem esperado no Senhor, em nome de Jesus. Obrigado.